As eleições municipais vêm chegando e com isso nós vimos a necessidade de conhecermos os candidatos a vereadores do município de Ponta Grossa. E iniciamos a nossa abordagem com a candidata vereadora Mônica da Joca. Mônica, seja bem-vinda, que bom ter você aqui com a gente. Oi, Gi, obrigada. Muito bom poder compartilhar com você e com vocês este momento. Isso é bom demais. Eu acho que esse é um momento muito especial para todos os candidatos, Sim. né? Então eu quero que você aproveite este momento para contar quem é a Mônica da Joca. Quem é a Mônica? Eu sou mãe do Vicente e do Benício, casada com o Jorge há quase 16 anos já. É empresária no ramo de transportes, né? Na Joca Transportes. Eu me vejo como uma mulher de fé também, gosto muito de estudar a palavra e de compartilhar também, participar de projetos, de serviço mesmo cristão. E existem tantas Mônicas dentro de uma Mônica. Tem sim. Eu acho que a mulher tem essa versatilidade. Sim. E falando em mulher, qual a importância para você da representatividade da mulher num cargo eletivo? Gi, eu vejo que a mulher, ela tem uma visão diferente, né? A mulher, eu brinco sempre, já falei em algumas outras situações assim, que a mulher é um ser superior, eu brinco. Mas porque a gente tem um cuidado de mãe e uma visão mesmo diferente. Então esse cuidado todo, eu entendo que dentro da política faz toda a diferença. Essa representatividade da mulher e o poder mesmo, né, que as mulheres têm e muitas não sabem utilizar ou não conhecem o que tem, o poder que elas têm, né? Essa força. A força, né? Essa força mulher. Da mulher que vem aqui lá de dentro, né? Exato. De buscar, de conquistar, de criar situações, de poder fazer diferente, né? E eu acho que você vem com esse propósito de fazer diferença. De superar, né? Eu falo que a gente vai adquirindo esse poder de superação, conforme os momentos em que a gente passa na vida mesmo, né? A gente vai adquirindo a habilidade mesmo de se superar a cada dia, a cada situação. A gente percebe que a gente pode muito mais, que a gente consegue mais quando a gente passa por uma situação e pensa, nossa, eu consegui. Isso dá força pra gente ir mais um degrau, né? Eu falo que é um processo. É um processo. E é importante você falar dessa questão de força e processo, porque de alguma forma nós mulheres, né, falando em nós mulheres, acaba também inspirando outras mulheres. Sim, é muito gostoso. É muito isso. bom, né? E quando vem alguém e diz algo assim pra gente, nossa, que legal, eu admiro o seu trabalho, admiro a pessoa que você é. E você já participou também de algumas missões na tua vida, né? Sim. Eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho disso com a gente. Então esse ano foi um ano muito especial, né? Foi um ano que eu comecei em missão, eu fiz uma missão fora aqui de Ponta Grossa, fui para a Amazônia. Então foi uma missão maravilhosa, assim, bem transformadora. Eu sempre gostei de servir, de ajudar as pessoas e na igreja, assim, sempre fui muito participativa nessas questões de serviço. E a missão foi o que realmente, assim, me fez uma virada de chave, sabe? Do servir realmente, eu voltei para Ponta Grossa bem transformada e com esse desejo de fazer mais pela minha cidade também. E aí veio a política. Veio a oportunidade da política, de servir também, mas dessa vez como servidora pública, mas também de servir uma população, de atender as demandas, né? Eu sempre gostei de ajudar, então ia ser uma forma de eu estender isso que eu já gosto de fazer. Que bacana, isso é muito bom ter você lá representando a gente. E por que a candidatura então do cargo eletivo? É por essa transformação que você teve? Sim, eu vejo assim que, Gi, é importante falar que eu nunca fui política e também nunca gostei de política, esse também é um fator interessante. Mas há um bom tempo já, não diria que foi esse ano, eu acredito que já há mais de um ano, algumas pessoas vieram observando essas características, né? Sim. Que eu poderia desenvolver dentro da política e vieram conversando comigo, Mônica, essa característica vai ser muito bom, precisa de políticos assim, precisa de gente assim lá dentro. E eu sempre fiquei receosa por não ser assim um ambiente que eu estava acostumada, que eu conheço. Mas aí eu fui fazer o dever de casa. Aí eu fui estudar sobre, entender se realmente eu conseguiria fazer a diferença, porque a gente já tem uma rotina, já tem, né, uma vida
que a gente batalhou bastante para chegar onde a gente chegou, então seria um outro caminho, né? De repente, virar uma servidora pública, ser uma vereadora de Ponta Grossa, mas foi um desafio que mexeu bastante comigo, sabe? E eu falo que eu sou movida a desafios. Aí eu falei, não, agora eu vou e quero que dê certo, quero fazer muita coisa, quero poder fazer a carreira política mesmo, né? Como você enxerga a política, você, Mônica? Porque hoje tem muitas distorções dentro dela, né? Então, como você, Mônica, encara a política neste momento? Eu vou usar de novo a mesma palavra, que é o desafio, mas essa é a palavra realmente que eu entendo que está sendo entrar na política, né? Em muito pouco tempo de política, eu já vi sim muitas coisas erradas, né? Eu falo que a gente sempre ouve falar de corrupção, mas você estar mais próximo disso é assustador às vezes. Mas também é um desafio fazer diferente. Eu sempre falo para algumas pessoas assim, porque é muito comum a compra de votos. Então, geralmente cai. A gente fala, candidato, então tô precisando disso, então eu quero isso. É o comum, né? Como você lida com isso? Então, aí eu sempre vou por uma outra abordagem, né? Eu falo que eu quero ganhar como candidata a vereadora, lógico, ninguém entra, né, a ser candidata apenas para passar, né, por ali. Quero sim fazer uma história ali, porém do jeito certo. É ir na contramão, é mais difícil o caminho, né? Porém, eu falo que é um caminho assim, é gostoso de traçar, de saber que você está fazendo o caminho certo, de que você está indo diferente e que se der certo, vai dar certo do jeito certo. E o orgulho de você ter, de você mesmo, dessa conquista, né? De trilhar e traçar um caminho mais correto. Exato. Eu acho que não existe o certo ou o errado, existe o correto, o humano, né? Nós temos o poder de mudar. E é um pontinho que tá ali fazendo diferença. Com certeza. E é nisso que eu acredito. Eu também. Eu acredito. Vote em mim, então. Votem aqui na Mônica da Joca. 15 mil. Mônica, eu quero que você compartilhe com a gente. Você pensou em algum projeto especial, em atender algo? Você já tem recebido até algumas demandas, né? Que a cidade está precisando, que as pessoas estão buscando isso. Você recebeu algo especial nesse momento de candidatura? Como que está a sua campanha? O que você traz pra gente? Então, com relação a projetos, eu penso que eu também vou na contramão, porque geralmente os candidatos apresentam muitas propostas e muitos projetos, né? Porém, estudando e fazendo o dever de casa, eu entendo que o candidato sozinho, ele não aprova proposta e projeto nenhum. É um grupo todo. Então, eu resolvi fazer diferente. Eu falei, eu não vou fazer nenhuma proposta e nenhum projeto para começar prometendo o que eu não vou conseguir cumprir. Porque aí eu vou entrar num caminho que eu sempre achei errado. Que eu sempre achei assim, não é assim, porque promete, você não tem a certeza que vai cumprir. Então nós não estamos apresentando propostas, projetos. É óbvio que com o grupo de campanha a gente tem uma equipe bacana e a gente pensa em muitas coisas, né? A gente podia fazer isso, podia fazer assim, isso vai ser interessante, isso é uma coisa fácil de fazer, a gente consegue validar. Porém a gente não está apresentando, prometendo para que a gente não entre na mesmice, digamos, né? Às vezes o que você tem de projeto não é realizável. Exatamente. E é importante isso, você estar na casa, estar lá para poder construir, né? Para poder sem vagar nesse mundo de propostas e não cumprimentos. É o meu slogan de campanha, que é a sua voz na Câmara, né? Ai, que bom. Estar na Câmara para ser a voz da população, ouvir a população. Então, assim, a gente tem o desejo de estar mais próximo da população. De fazer um atendimento, até a gente conversou com o pessoal de campanha mesmo, para a gente poder ser mais próximo, ir até o bairro de repente para ouvir o que você precisa, qual a demanda que você precisa aqui. Às vezes eu apresento um projeto maravilhoso na área da saúde, mas aquela pessoa tem uma necessidade básica, aquele local tem uma necessidade básica que não é um projeto de saúde psicológica que vai atender a falta de um médico. Sim. Então você ouvir a população, você atende aquela demanda específica. Então é nisso que eu quero trabalhar, ouvir a população e trabalhar para eles. Eu acredito muito nisso, que a cidade ainda precisa de
o básico estar funcionando. Exato. Para depois conclusão de outros novos projetos, né? Eu acho que o mínimo tem que ter Exato. dignidade, respeito, né, com a população. Exato. E bom, você acredita então numa cidade melhor? Sim. Quais são essas expectativas para Ponta Grossa? Agora vamos fazer 205 anos, né? Sim. Ponta Grossa, eu falo que é minha cidade. Eu nasci aqui, porém eu morei um tempo fora. Eu morei no Maranhão. Maranhão? O que você veio fazer em Ponta Grossa? Então, morei 6 anos no Maranhão. E aí a gente acabou passando e vivendo um problema lá e eu tive que, aos 15 anos, eu peguei um ônibus e desci para Ponta Grossa novamente. E veio sozinha. pra cá sozinha? Sozinha, que foi coragem. uma aventura bem interessante, cheia de histórias aí no meio, porque de menor eu viajei sozinha, então tem bastante coisas engraçadas e trágicas no meio. Mas eu vim parar em Ponta Grossa, vim morar com uma tia. E aí eu estudava de manhã e trabalhava com ela à tarde para poder me manter aqui. Mas como eu vim de uma situação complicada, eu cheguei em Ponta Grossa, eu estava depressiva. Então assim, aos 15 anos, muito nova também, eu falo que essa cidade me transformou na mulher que eu sou hoje, né? Que legal. Foi aqui que eu conheci meu esposo, aqui que eu formei minha família, que eu conquistei meu primeiro lar, meu primeiro carro, minha empresa, né? E a nossa empresa também tem uma história de superação muito bacana. A gente começou e houve um momento que tudo desabou, que a gente quase faliu e aí a gente conseguiu superar, reerguer. Então eu falo que a minha história é aqui. Então poder transformar a cidade que me transformou, eu penso que é aí que é o meu caminho. Que legal, Mônica. Eu fico aqui, eu me emociono porque essa história com certeza teve muita superação. Sim. Muitos desafios, né? Muito Deus na tua vida. Né, não acreditar a sua fé, a sua família, né, o estar junto com o seu esposo. Eu acho que tudo isso foi uma construção que transformou você, né, se tornou mulher hoje e de coragem a ser essa candidata a vereadora. Olha, sim. Ela tem coragem. E qual a sua opinião, falando da Mônica, o que você observa que é mais urgente para uma cidade como Ponta Grossa, na tua visão geral? Gi, eu penso que tem alguns temas muito sensíveis, né? Que seria saúde, educação, segurança, também é um tema sensível. Algo que eu vejo assim também que precisa de um cuidado muito especial são as crianças especiais, justamente, né? Eu tenho a oportunidade de ter algumas amigas e ter na família também. Crianças especiais, então eu vejo as dificuldades, o dia a dia, assim, que de alguma forma a gente conseguiria facilitar, consegue facilitar com projetos. Existem já muitos projetos, alguns não estão sendo praticados, então é um cuidado que eu vejo que a gente consegue ter, né, com um trabalho, com dedicação, com esforço, com coragem, né, para desenvolver, para atender alguns públicos que realmente necessitam, né? E eu vejo muitas famílias atípicas e cada vez tem aumentado mais, né, próximas a gente. E isso eu acho importantíssimo, até para que nós, que não somos, né, uma família típica, que podemos entender e ajudar também essas famílias. Feliz por você estar lá. A inclusão verdadeira, né? A inclusão verdadeira. Eu falo que se fala muito hoje em inclusão, mas o que é incluir de verdade, né? Uma criança. Será que é só inserir ela numa escola? Vou colocar ela numa escola normal e é isso. Será que isso é incluir? Será que ela se sente realmente incluída? Que faz diferença para a família, para ela? Então esse cuidado eu vejo que falta um pouquinho e que a gente consegue, com alguns projetos, alinhar, trazer mais conforto para essas famílias, trazer mais apoio, né? São detalhes que fazem a diferença, né? Com certeza. Se eleita, o que não vai faltar, o que não pode faltar no seu trabalho pela cidade? Transparência. Eu falo isso muito no meu trabalho hoje, na empresa. A minha turma conhece bem, mas eu sempre uso essa palavra, eu falo, seja transparente. Então, em algumas situações até já passei alguns apuros por ser transparente. Às vezes as pessoas vêm e falam, mas eu sei que você vai falar. Eles falam, eu sei que a senhora vai falar, então por que acontece assim? E aí eu falo mesmo. Então eu acho que a transparência é um pilar, né, que traz
que gera realmente a conexão com as pessoas, a confiança, né? Porque como eu pretendo seguir carreira política, então a gente tem que fazer o trabalho desde o início, né? Então, iniciando como vereadora, eu penso que eu preciso ter essa transparência em todo o meu trabalho, em toda a prestação de contas, do que eu fizer, de como fizer, para que as pessoas possam confiar, para que a gente possa ir além, né? Mônica, qual é o seu sonho de cidade? Gi, é uma cidade em que todos possam ser ouvidos, né? Eu quero compartilhar com você que esses dias eu estava no mercado e eu penso que desde o início da minha trajetória política, na política, eu vejo que Deus vem conduzindo, né? Como Ele conduziu minha vida toda, Ele vem conduzindo. E esses dias eu tive uma experiência no mercado. Estava com meu esposo no mercado e junto com a gente ali tinha uma família atípica, né? Uma menina com autismo e ela estava falando muito alto. E eu vi que a família estava incomodada, porque as pessoas ficavam observando, ficavam olhando. Sim. E por coincidência até ela veio até mim, me cumprimentou. E eu a cumprimentei assim, e ela estava falando bem alto e o pai ficou incomodado assim, mas ao mesmo tempo grato pela forma que a gente cumprimentou ela. E eu fiquei pensando, sabe, em como eles estavam se sentindo ali, naquele ambiente. E aí coincidiu com uma amiga que também é mãe de uma criança com autismo. E ela me mandou uma mensagem no Instagram falando que ia votar em mim, mas gostaria muito que eu desse uma atenção especial para as mães atípicas, né? Tornasse efetivo realmente algumas mudanças necessárias, o conforto que eles precisam e a inclusão verdadeira. E aí eu comecei a pensar sobre isso, porque eu já fui professora e fui professora de um aluno autista no infantilzinho. E eu me lembro que eu não conseguia dar aula para ele, porque eu tinha uma turma toda para dar aula. Então eu cuidava dele. Eu cuidava, tinha alguns cuidados básicos assim que ele precisava, mas eu dava aula para outra turma. E ele estava ali. E eu penso que isso não é uma inclusão, que tanto se fala hoje, né? Verdade. Vou pegar a criança e vou colocar na escola, mas ele está sendo incluído de verdade? Então, tornar esse trabalho mais efetivo, eu penso que é uma das minhas missões, né? Dentro da política, é ouvir o que as famílias precisam, o que as pessoas precisam, e essa é a sua voz na Câmara. E agora chegou o tão esperado momento, Mônica, de você pedir o seu voto. Você, pai, mãe, jovem, trabalhador, eu quero ser a sua voz na Câmara Municipal de Ponta Grossa. Vote Mônica da Joca 15.000.